Olá, pessoal! Nesse primeiro vídeo de aula, eu vou propor o seguinte. Vocês conhecem quem gera campo magnético? A resposta deve ser automática. Sim, conhecemos, os ímãs. Pois é. Vocês acreditam que vocês conseguem também campo magnético sem precisar ter nas mãos um ímã? Quem percebeu isso foi um físico dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted. Em 1805, ele notou que corrente elétrica, eletricidade, gera campo magnético. Pois é, nasce aqui o eletromagnetismo, as relações entre a eletricidade e o magnetismo. O que antes era devido a ímã, agora você pode dizer que você consegue campo também devido a movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. Ørsted se consagrou na história do eletromag fazendo essa experiencinha aqui. Esse será o tema desse primeiro vídeo de aula. Vamos lá? Começou. Olha só, imagine um circuito elétrico ainda desligado. Repare que a chave está aberta. Eu vou fechar essa chave, fechei, tchum, alimentado por uma bateria. Essa lâmpada acaba acendendo e o que acontece com a agulha da bússola, que antes estava orientada devido ao campo da Terra? A agulha da bússola acaba por sofrer uma deflexão, ela dá uma mudadinha de posição. E isso pode ser verificado aqui nessa figurinha de baixo. Corrente elétrica, deixa eu dar destaque, corrente elétrica acabou fazendo com que o campo magnético fosse criado aqui ao redor. Existe, então, uma outra fonte de campo magnético que não o planeta Terra. Aqui, no caso, o fio percorrido por corrente elétrica. Agora, o que dizer a respeito desse campo, né? Que pode ser até experimentado como uma agulha de bússola? Tá, vamos lá, vamos analisar. Fio reto, longo, percorrido por corrente. Considere uma corrente nesse sentido, turma, para cima. Ok, então temos uma corrente orientada para cima. O que dizer a respeito dos resultados experimentais? Se eu colocar uma bússola por aqui, ó, você vai ver que ela vai se orientar tangenciando essa linha. Se eu colocar uma bússola aqui, ela vai se orientar tangenciando a linha. Colocando uma bússola aqui, ela vai se orientar tangenciando a linha. Repare, são linhas circunferências com centro no fio. Ah, tá. E a bússola aqui? Ela vai se orientar tangenciando a linha. Aqui também. Tangenciando a linha. Aqui também. Tangenciando a linha. Ah, tá. E aqui? Tangenciando a linha. Já entendi. A agulha da bússola, que nós vamos chamar de vetor B, que é o vetor campo nesse ponto, vai se orientar tangenciando uma circunferência que tem centro no fio e está num plano imaginário perpendicular à corrente. Agora, como decorar esse sentido? Você percebeu que tem um sentido aqui as linhas. Uma maneira prática, uma regra prática, é usar a sua mão direita. Numa primeira regra, vou chamar simplesmente de primeira regra da mão direita. Olha só que bacana. Você vai colocar o dedão em cima da corrente. Reparou? Corrente para cima, dedão para cima. E, naturalmente, os outros dedos que envolvem o fio acabam por dar o sentido do vetor campo. É mesmo, olha lá, olha o vetor campo aqui, ó. Olha o vetor campo dado pelo sentido dos outros dedos. Se você voltar até naquela outra figura, olha, põe o dedão aqui, o sentido dado pelos outros dedos. Aqui também, o sentido dado pelos outros. Aqui também, ó. Olha lá, põe o dedão em cima da corrente. Os outros dedos acabam por me lembrar o sentido do campo. Agora, vetor campo. Poxa, vetor campo tem intensidade, direção e sentido. Como tratar a intensidade desse vetor campo B? São resultados experimentais, ok? Mas eu vou te contar. O B tem intensidade tão maior quanto mais intensa for a corrente. Beleza. Dobrando a corrente, dobra o campo aqui nesse ponto. O B tem intensidade menor conforme vai se distanciando do fio. E essa distância corresponde a uma espécie de um raio aqui, ó, da circunferência que acaba sendo a linha do campo magnético.
Para transformar o que é uma proporção numa igualdade, você paga o preço admitindo uma constante de proporcionalidade. Aqui a constante é composta por um μ, que é uma permeabilidade que caracteriza o meio onde você faz a experiência, dividido por 2π. Não assuste. B, μi sobre 2πr. O μ é a chamada permeabilidade magnética do meio, uma constante. Se o meio for o vácuo, o μ0 acaba sendo 4π vezes 10 a menos 7. É um número, unidades do sistema internacional. Por falar de unidades no sistema internacional, o campo é dado em teslas, cuja letra é a T. A distância é dada em metros, que é o raio da curvinha ali, e a corrente é dada em amperes. Não precisa saber de cor, mas esse μ do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7 teslas, campo, metro, distância, sobre ampere, corrente. Note que eu simplesmente isolei o μ. Quanto à direção, a direção do vetor é tangente à linha, e essa linha é uma circunferência que tem o centro no fio e está num plano perpendicular à corrente, e o sentido do campo é dado pela regra número 1 da mão direita. Perfeito? Está claro até aqui? Bem, agora vamos analisar uma convenção bem interessante. Hora ou outra, em vez de usar a figura em perspectiva, vocês acabam planificando as figuras. E, para tanto, para você conseguir mostrar o que está entrando, o que está saindo, nós vamos convencionar assim. Ó. Imagine que você esteja olhando para uma seta entrando num plano. Você vai ver o bumbum da seta. Chamarei de bumbum da seta. Esse xizinho, esse penacho aqui. Ó. Agora, e se você estiver olhando uma seta saindo do plano, vindo para os seus olhos, você vai ver o narizinho da seta, que é um pontinho, pura e simplesmente. Então quer dizer que pontinho representa a seta vindo para o meu olho. Xizinho representa a seta entrando no plano. Pontinho saindo do plano. Para ficar mais claro, eu vou brincar aqui com vocês de treinar essa história de xizinho e pontinho. Vamos lá. Imagine corrente elétrica nesse sentido, ok? Vamos usar a mão direita? Como é que fica aí com a regra da mão direita? Põe o dedão para cima e os outros dedos acabam dando a orientação das linhas. Veja se vocês estão comigo. Então, quer dizer que as linhas vão sair desse lado. Repare a mão direita. Ó, repare a mão direita. Ó, como se as linhas estivessem saindo desse lado e entrando do outro lado. E como é que você vai representar o entrando? Lembra? Entrando, você vê o bumbum da seta. O bumbum da seta é o xizinho. Deixa eu ver se vocês estão entendendo mesmo. Olha, represento corrente agora para baixo. E então quer dizer que o dedão fica para baixo. Na hora que eu ponho o dedão para baixo, eu estou vendo linhas entrando à esquerda do fio. E se elas estão entrando, eu vejo o bumbum da seta. E, por outro lado, elas devem sair do lado direito desse fio. Então, eu vejo o narizinho da seta, é o pontinho. Ok? Isso me faz pensar um jeito planificado de representar o vetor B, que é como se fosse a agulha da bússola. Então, só para fechar esse vídeo, vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma revisãozinha rápida do que nós vimos até aqui. O vetor B, nas proximidades de um fio reto, longo, percorrido por corrente constante, vai ser tangente às linhas. As linhas do campo são circunferências num plano perpendicular à corrente. Tá, direção é tangente, sentido dado pela regra número 1 da mão direita. E a intensidade, não assuste, ultimamente nem é preciso saber de cor, porque os grandes vestibulares, bem como o Enem, costumam oferecer nas questões as fórmulas, mas o campo tem intensidade μi sobre 2πr. Lembrando, esse μ é a permeabilidade magnética do meio. Não precisa saber de cor, no vácuo é 4π 10 a menos 7. I é a corrente, R é o raio da curvinha, como se fosse a distância do ponto até o fiozinho. O campo dado em Tesla, corrente dada em amperes, distância dada em metros. Ok? Eu quero ver vocês treinando isso agora em exercícios.